Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre a estratégia do Décio Bazin. E ela está escrita no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Particularmente é uma estratégia que gosto bastante, porque é um crivo em que faz você investir apenas em empresas lucrativas, que geram caixa e, consequentemente, paga bons dividendos. E aí, para não ficar no campo da teoria, o Clube do Valor, uma instituição muito respeitada no mercado, realizou um estudo aplicando a estratégia do Bazin. O que eles observaram? Uma aplicação inicial de R$ 10.000 e apenas isso, recebendo o dividendo e reaplicando, ou seja, comprando mais ações, fez com que esse capital se multiplicasse por quase 147 vezes em 24 anos. Então estamos falando de R$ 10.000 que se transformaram em R$ 1.470.000, que se tiver um dividendo yield nessa carteira de 10%, estamos falando aqui de 147 mil ao ano. Então, realmente, de fato, uma estratégia que entregou o resultado em 24 anos. E se observarmos, a estratégia ela superou os principais índices do Brasil, o CDI, o Ibovespa e BRX100, e realmente essa estratégia mostrou maior resultado. E se observarmos em relação ao Ibovespa, com um risco semelhante. O risco de você ter investido no Ibovespa nesse mesmo período foi de 28,68%, enquanto na estratégia do Bazin foi de 28,73%. Então, realmente o mesmo risco para você oferir praticamente o dobro de resultado, onde teve uma aplicação aqui, na média, ao ano, de rentabilidade de 22,78%, enquanto o Ibovespa foi de 12,36%. Além disso, a gente pegar o pior retorno mensal, no Ibovespa foi de 39,55% e no Décio Bazin, na estratégia do Décio Bazin, foi de apenas 30,34%. E o melhor retorno mensal foi de 24,05% para o Ibovespa e para o Décio Bazin foi de 31,96%. Então, observe que a estratégia do Décio Bazin realmente é uma estratégia vencedora. E aí, quais são os critérios que ele adota para, então, selecionar as ações? Ele considera apenas empresas que possuam liquidez acima de R$ 1 milhão. Esse R$ 1 milhão aqui eu adaptei para o pequeno investidor, e aí não terá nenhum problema nesse sentido em relação à liquidez e, se quiser, no caso, se desfazer dos papéis. E o yield mínimo de 6% nos últimos 3 anos. Ou seja, nesse indicador ele mostra que a empresa gera lucro, gera caixa e distribui boa parte desse lucro para os seus sócios. E aí, consequentemente, os últimos 3 anos mostra que previsibilidade nos resultados e recorrência em resultados positivos. Então, um indicador muito importante. Além disso, ele considera também para você fugir de empresas com escândalo de gestão. E aqui você tem que levar em conta o nosso país, em que tem muitas manchetes e matérias escandalizando aí a gestão da empresa. Então, o que você deve considerar de fato é a gestão envolvida em escândalo de corrupção, como por exemplo a IRB, ou a fama de péssimo gestor ali que assumiu a gestão da empresa. Então fique vibrado nesses 2 pontos, porque são os pontos principais e, consequentemente, vai fazer você se livrar de dores de cabeça, porque o que importa de fato é o fundamento e os resultados da empresa. O quarto indicador é endividamento equilibrado. Isso aqui é muito importante porque a dívida equilibrada, consequentemente, a empresa ela distribui uma parte desse lucro para os seus acionistas. E aí ele considera uma dívida equilibrada em até 3 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA, ou seja, em geração de caixa, a empresa consegue quitar toda a sua dívida. Ou uma dívida líquida sobre o patrimônio igual a 1. Ou seja, a dívida líquida é 100 e o patrimônio líquido é 100, e aí, consequentemente, esse indicador passa a ser uma vez. Ou seja, a empresa está bem equilibrada em suas dívidas, em que seu patrimônio líquido consegue quitar e honrar ali sua dívida. E o quinto indicador, analisar a carteira semestralmente e se desfazer do papel, caso ele fique 2 anos sem pagar dividendos. E aqui eu coloquei subjetivo porque a empresa pode passar por algum problema, como por exemplo a Klabin, que ficou impedida de distribuir proventos em alguns anos atrás e, consequentemente, você iria se desfazer de um papel muito bom por causa de um impedimento que ela teve que obedecer. Então, realmente, tem que avaliar caso a caso para não se desfazer de um bom papel. Outro ponto que a gente observa é a aplicação desse método em uma ação brasileira. E aqui eu trouxe, por exemplo, a BB Seguridade, que se qualifica no método do Décio Bazin. Aí outro ponto que a gente observa é os indicadores dentro da empresa. A liquidez, ela contempla com 152
2,8 milhões de reais de liquidez, então não é nenhum problema nesse sentido. Outro ponto, o indicador dos últimos 5 anos pagou em média 6% de yield e agora atualmente 10,34% de yield, o que mostra que, consequentemente, os papéis aqui tiveram uma queda nas suas cotações e pode mostrar que é uma grande oportunidade. Outro ponto que a gente observa, dívida líquida sobre o seu patrimônio, zero, ou seja, a empresa não possui dívida, e a dívida líquida sobre a EBITDA, zero. Então isso mostra que a empresa, além de gerar bons lucros, ela distribui bons dividendos e não possui nenhuma dívida. Então realmente é uma empresa bem interessante. Quando a gente observa a evolução dos seus lucros em relação ao ano anterior, o que a gente observa é que o resultado operacional aumentou em quase 900 milhões do 9 primeiros meses de 2022 em relação aos 9 primeiros meses de 2023. E aqui, se a gente observar, o resultado, ele desconsidera o resultado financeiro, que foi de quase 550 milhões de reais. Esse resultado financeiro, somado com o resultado operacional, deu aqui um lucro líquido nos 9 primeiros meses de 2023 de 5,6 bilhões de reais para a BB Seguridade. Então, observamos aqui que a empresa, além de ser lucrativa, ela tem seus resultados crescentes, tanto no resultado operacional quanto no resultado financeiro. E aqui o mercado estima que o resultado financeiro irá cair por conta da queda da taxa Selic e, consequentemente, a empresa terá uma queda nos seus resultados. Porém, em contrapartida, eu observo que o resultado operacional irá continuar crescendo, mesmo aqui o resultado financeiro dando um pouquinho de queda. Por quê? Porque por mais que a taxa Selic ela caia, ela não ficará abaixo de 9%. E isso eles conseguem rentabilizar e fazendo o resultado operacional crescer em torno de 10% a 15%. Então, consequentemente, o resultado da BB Seguridade deve atingir em 2024 em torno de 8 bilhões de reais. E, se de fato isso acontecer, irá distribuir bons dividendos. Além disso, outro ponto que a gente observa na BB Seguridade é que ela é líder em diversos segmentos em que ela atua. Líder no segmento rural, prestamista, previdência e capitalização, e além disso vem forte no segmento empresarial. Então a empresa ela vem crescendo e não só crescendo, ela mantém sua liderança. Além disso, em seu portfólio, ela traz uma diversificação na distribuição de prêmios emitidos, onde dos seus 8 bilhões que será apresentado de resultado no ano de 2024, 2 bilhões em prêmios emitidos fora do balcão do Banco do Brasil. Então, observamos que ela vem se movimentando para não ser totalmente dependente do Banco do Brasil, fazendo com que haja ali, fora do Banco do Brasil, emissões de prêmios emitidos, venda dos seus seguros e, consequentemente, trazendo maiores resultados para a empresa. Aí o que a gente observa em relação ao seu preço teto, porque o Désio Bazin obedecia um preço teto em que ele tivesse que receber no mínimo 6% de dividendo da empresa, e aí, observando essa meta que ele estabeleceu, a gente irá calcular um preço teto para nunca pagar acima e receber abaixo de 6%. E o que a gente observa é que a ação está cotada a R$ 33,34 e um lucro líquido aqui esperado é de 8 bilhões de reais. Isso dá um LPA, ou seja, lucro por ação de R$ 4,00 e um PL de 8,49 vezes. Aí, se considerarmos um payout de 86%, a ação irá distribuir R$ 3,44 de dividendo. Isso dá um dividendo yield de 10,32% em relação à cotação atual de R$ 33,34. Ou seja, os 6% mínimo que o Décio Bazin está disposto a receber, estamos falando aqui de mais de 4% acima disso. E isso aqui é, de fato, uma barganha dentro da estratégia do Décio Bazin. Outro ponto que a gente observa é que se a empresa distribuir 90% do seu lucro, que isso aqui no histórico acaba acontecendo, estamos falando de um dividendo aqui distribuído de R$ 3,60. E em relação às cotações atuais, isso dá um retorno só em dividendos de 10,8%. E um dividendo yield uncorte para quem comprou as ações ali a em torno de R$ 20, ou seja, nesse exemplo aqui a gente observa que em janeiro de 2022 a empresa foi cotada a R$ 19,45, olha a relação de retorno em relação ao preço que essa pessoa pagou, de 18%. E se de fato distribuir R$ 3,44, será de 17% só em retorno em dividendo. Então observe que o dividendo yield uncorte em relação ao retorno, em relação ao preço que você pagou, ele vai crescendo mesmo a empresa tendo assim suas cotações elevadas e, consequentemente, resultados também crescentes, porque cotações seguem resultados no médio e longo prazo. E aí o que você observa é que a tendência do seu dividendo yield uncorte
é crescer até que chegue 50%, 60%, 100%, e aí você vai ver o seu preço médio em relação ao dividendo diminuir, chegando a zero. E aí vai ficar até negativo, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, de fato, entrega muito resultado. E aí, se a gente observar uma planilha que organiza o preço teto, a gente realiza diversas projeções. Por exemplo, estamos aqui dispostos a receber 10% de yield da BB Seguridade. Consequentemente, se ela distribuir R$ 3,44, nessas cotações de R$ 33,34, estamos falando de uma margem de segurança de 3%. Porém, se a gente mudar para a estratégia do 10 Bazin, que é considerar um retorno médio de 6%, aí a gente observa que a margem de segurança em investir em BB Seguridade nessas cotações passa a ser de 72%. Eu, particularmente, estou aqui exigindo da BB Seguridade um retorno mínimo de 10%. Então, observo aqui que, ainda assim, a empresa a R$ 33,34 está barata, está me dando 3% de margem de segurança, porque ela está abaixo do meu preço teto, que é de R$ 34,40. Então, esse preço teto aqui eu obedeço. Então, R$ 34,40 é o meu preço teto e, enquanto estiver abaixo disso, vou aportando sem nenhum receio. Observe se, de fato, o payout for de 90%, o dividendo passa a ser de R$ 3,60. Consequentemente, a margem de segurança sobe para 8%, porque o preço teto subiu para R$ 36,00 e a cotação atual é de R$ 33,34. Então, realmente, tem que trabalhar com projeções para você saber o quanto você está disposto a pagar no papel. Eu, particularmente, prevejo aqui um payout conservador de 86%, e isso vai dar em torno de R$ 3,44, com preço teto de R$ 34,40, e enquanto estiver abaixo do meu preço teto, vou comprando sem nenhum receio, porque existe margem de segurança. Então era isso, pessoal, um vídeo aqui para vocês aprenderem mais ou menos como funciona a estratégia do 10 Bazin. Recomendo a leitura do livro e também tem aqui na descrição o link para você adquirir esse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.